Olá, estamos de volta no Lendo e Aprendendo. Meu nome é Túlio e hoje vamos falar sobre séries. Só que antes disso, dá um joinha, se inscreve no canal, vamos ajudar o YouTube a propagar os vídeos e estimular a gente a trazer mais conteúdo, tá? Hoje vamos falar sobre uma série que estreou na Netflix há um tempinho atrás, há umas semanas atrás, e eu acabei de assistir, que é o Expresso da Manhã. Ela é baseada numa HQ que chama Perfura Neves, também teve uma adaptação cinematográfica em 2015, 2016, também muito boa. A série ela vai contar a história de um mundo que sofreu com o aquecimento global e logo depois disso esse aquecimento global que foi feito, que foi provocado por atitudes humanas. Então o homem provocou o aquecimento global e aí tentando consertar isso aí, ele fez mais merda ainda e mergulhou a Terra em uma era glacial, com temperaturas tão baixas, mas tão baixas que nada conseguiria sobreviver, nem vegetal nem animal. Sabendo que isso está acontecendo, um tal senhor Wilford bolou um projeto de um super trem que ele vai conseguir salvar algumas pessoas e nesse trem ele vai simular tudo que a gente tem na Terra praticamente lá dentro desse trem. Para isso ele precisa de um financiamento e aí ele conta com as pessoas mais ricas, mais milionárias, mais bilionárias que existem para financiar esse projeto. Esse trem é dividido em classes sociais. A primeira classe, que é formada por essas pessoas que ajudaram a fazer o projeto, os muito ricos, bilionários, trilionários. A segunda classe, que é formada por muito ricos, que fazem serviços burocráticos no trem. E a terceira classe, que é o pessoal que vai para trabalhar, aquele pessoal que vai para ser a mão de obra do trem. Só que tem um problema. No dia do embarque, quando vão fazer o embarque perto desse limite que a temperatura está chegando para não ter mais nada vivo na Terra, vai se fazer o embarque, tem um exército ali na frente para controlar tudo, mas acontece várias coisas, porque as pessoas que não conseguiram comprar passagem e não conseguiram vaga para trabalhar no trem, sabem que vão morrer. O mundo está acabando. E aí elas tentam furar esse bloqueio do exército, desse exército que está ali na frente, e invadir o trem. Nisso, muitos morrem no processo, mas muita gente consegue entrar no trem, numa parte de trás, no fundo do trem. Só que aí entra pai sem mulher e filho, mãe sem filho e marido, filhos sem pais, famílias desestruturadas. Então, as pessoas que entram ali já entram destruídas. E quando o trem dá a partida, as pessoas elas são fechadas nesse fim do trem. Tanto que elas são chamadas de fundistas. A série vai tratar muito desse conflito de classes, principalmente da primeira com a terceira e da primeira principalmente com os fundistas. Esse embate de extremos. Um lado com tudo de bom e o trem trabalhando para o usufruto dessa primeira classe, e o outro lado que não tem nada, que é como se fossem os moradores de rua, vivem de esmola. Eles só não deixam eles morrerem para não falar que eles são desumanos. Ah, Nisso aí tem dois personagens principais, que é o Nathan, que é um ex-policial que está no fundo, e a Melanie. Esse ex-policial ele é chamado para a parte da frente porque acontece um assassinato. Como a primeira classe não tem ninguém com o mínimo gabarito para investigar isso aí, eles descobrem que existe um policial nos fundistas, pegam esse policial para investigar a situação. E a partir daí começa a desenredar várias subtramas no meio dessa história. A Melanie, que é a outra personagem principal, acho que até a mais principal ainda, porque exploram bastante a personalidade dela. É a mulher que ela representa o Sr. Wilford, que é o cara que criou o trem, vocês vão descobrir por quê, no trem, porque ninguém nunca viu ele, então ela é a voz dele dentro do trem. Quando as pessoas conseguem ouvir o Sr. Wilford, é só através de microfones, ele nunca apareceu. Pois bem, essa mulher é obrigada durante a série a fazer várias escolhas duvidosas que fazem a gente ficar com muita raiva dela. Mas aos pouquinhos na série você vai ficando com raiva e tentando entender, ficando com raiva e tentando entender. Mas o principal disso aqui, você fica com ódio da primeira classe. Ódio. Você fica torcendo desde o começo, desde o primeiro capítulo, para a primeira classe se ferrar e os fundistas conseguirem invadir e tomar controle do trem. Porque você quer que o trem seja dividido para todo mundo. Então a gente tem muito esse conceito de capitalismo, socialismo, de direita e esquerda, de fanatismo religioso, porque o senhor Wilford dentro do trem, como ninguém nunca viu ele, e ele é quem bolou tudo isso aí,
ele é visto como um deus, é ensinado nas escolinhas que tem no trem, a rezar para ele. Então, se tem fanatismo religioso, tem um monte de coisa. Tem várias discussões que são pertinentes hoje em dia. Só que o que eu queria falar, que durante a série você vai ver que não existe lado bonzinho de lugar nenhum. Se a gente começa torcendo pelos fundistas e passa a série toda torcendo pelos fundistas. Mas durante. Vou falar pra vocês, sem dar spoiler, que no decorrer da série toda você vai ver que não tem santo nessa história. Então é uma coisa que pra gente refletir bastante no que está acontecendo hoje em dia, de defender o lado político como se fosse minha família. Não tem santo, não existe santo. O ser humano é falho por natureza, é o que eu canso de falar. Independente de político ou de política, o ser humano é falho. Tá? Então não existe santo. Existem pessoas boas, muitas, mas a maioria que está ligada em política não tem santo. Então é uma série reflexiva, vai fazer você refletir muito. Ela é bem imersiva também, você vai estar sempre querendo ver o próximo capítulo. O final dela não é tão bom quanto poderia ser, mas é um final legal porque deixa um gancho para uma próxima temporada. Então, essa é a dica de hoje. É uma série que vale a pena ser vista. Ela não tem muitos episódios, então dá para você pegar um fim de semana e maratonar ela. Então, vá lá, dá uma olhadinha, dá uma chance para a HQ e veja também o filme, tá? Então, foi isso aí que eu quis trazer para vocês hoje. Essa foi a dica. Tchau, tchau.